Os mares agora acolhem o navio de Aelar Talorien, batizado como Véu do Destino. É uma embarcação que transcende a beleza e a funcionalidade, refletindo a essência de seu capitão e da missão que carrega. Projetado para ser tão imponente quanto acolhedor, o Véu do Destino combina a robustez de um navio de exploração com os intricados detalhes estéticos que lembram as lendárias construções élficas. A primeira visão do Véu do Destino é de tirar o fôlego. Seu casco, pintado de um azul profundo que reflete o céu noturno salpicado de estrelas, é reforçado com tiras de metal prateado que brilham sob o sol ou a lua, conferindo-lhe uma aparência quase mística. A proa é adornada com a escultura de um dragão alado, pintado em tons de ouro e prata, cujos olhos são feitos de cristais que capturam a luz, criando um efeito deslumbrante e intimidador para qualquer um que se aproxime. O Véu do Destino possui mastros altos, cada um equipado com velas de um tecido resplandecente, marcadas com o símbolo de um dragão dourado, um eco da taverna do dragão dourado. As velas, feitas de tramas mágicas, são capazes de capturar até mesmo a mais leve brisa, garantindo que o navio possa se mover com agilidade e rapidez, mesmo nas condições mais adversas. No interior, o navio é uma maravilha de conforto e eficiência. A cabine de Aelar, situada na popa, é espaçosa e elegantemente mobiliada, servindo tanto como seu quarto quanto seu escritório. Está adornada com mapas, artefatos de suas aventuras e uma pequena biblioteca de tomos antigos. O convés principal abriga a área comum e a cozinha, projetados para serem acolhedores e funcionais, permitindo que a tripulação compartilhe refeições e histórias com conforto. Abaixo do convés, os alojamentos da tripulação são surpreendentemente confortáveis para um navio dessa classe, com beliches macios e espaço pessoal para pertences. Quanto aos armamentos, o Véu do Destino está equipado com canhões de longo alcance e bestas giratórias, permitindo uma defesa robusta contra ameaças. Além disso, Aelar incorporou elementos mágicos à embarcação, incluindo escudos protetores e feitiços, que podem ser ativados para ocultar o navio ou acelerar sua velocidade. O navio também está na vanguarda da tecnologia de navegação, equipado com instrumentos mágicos e astrolábios que permitem a Aelar e sua tripulação navegar pelos mares com precisão inigualável. Um globo de navegação encantado no centro da cabine de comando mostra não apenas as estrelas e constelações, mas também correntes oceânicas e alertas meteorológicos. O Véu do Destino é mais do que apenas um navio. É um lar para Aelar e sua tripulação, um símbolo de sua busca incansável pelo conhecimento e pela aventura, e uma fortaleza contra os perigos que espreitam nas profundezas desconhecidas do mar. À medida que o Véu do Destino cortava as ondas rumo ao desconhecido, a tripulação, uma mescla de veteranos das ondas e jovens aventureiros sedentos por lendas, encontrava-se num estado constante de preparação e excitação. O conforto e a segurança proporcionados pela embarcação, longe de acalmá-los, serviam como um lembrete da seriedade e importância de sua missão. Sob a liderança de Aelar Talorien, cada membro da tripulação era uma engrenagem essencial no vasto mecanismo que movia o navio em direção ao seu destino incerto. Aelar, com a sabedoria de um líder nato e a graça de sua herança meio-elfa, percorria o convés do Véu do Destino com uma presença tranquilizadora. Sua habilidade em atribuir funções não se baseava apenas na experiência ou na força, mas na compreensão profunda das habilidades e potenciais de cada um. Ele designava tarefas com um olhar aguçado para a dinâmica da equipe, garantindo que todos estivessem engajados e preparados para enfrentar os desafios que viriam.
Para os navegantes, ele escolheu aqueles com o olhar mais aguçado e um senso inato de direção, encarregando-os de manter o curso e observar as estrelas. Aos guerreiros, confiou a vigilância e a defesa do navio, assegurando que estivessem sempre prontos para repelir quaisquer ameaças das profundezas ou dos céus. Aos magos e curandeiros, delegou o cuidado das velas encantadas e a manutenção das barreiras mágicas que protegiam o véu do destino, além de estarem sempre a postos para curar ferimentos ou combater doenças. Em suas orientações, Aelar mesclava instruções práticas com palavras de encorajamento, sempre lembrando a tripulação do valor da coragem, da união e da busca pelo desconhecido. Cada onda que cortamos, ele dizia, é uma história esperando para ser descoberta. Não estamos apenas navegando pelos mares, mas sim pelo tecido do próprio mistério. O desconhecido não é um abismo a temer, mas um horizonte a ser explorado. À noite, quando as velas eram baixadas e o convés se acalmava sob o manto estrelado, Aelar reunia sua tripulação. Com o mar como testemunha, ele compartilhava histórias de aventuras passadas, de terras distantes e de criaturas estranhas, tecendo um laço de camaradagem e sonhos entre os corações de seus companheiros. Nessas horas, o meio-elfo não era apenas um capitão, mas um mentor e amigo, cuja fé, inabalável na missão, inspirava cada membro da tripulação a superar seus medos e abraçar o desconhecido. Sob a liderança de Aelar, o véu do destino e sua valente tripulação avançavam, não apenas como exploradores dos mares, mas como guardiões de um futuro onde as sombras dos mistérios seriam desveladas pela luz da coragem e da verdade. Era essa a promessa que os unia, uma promessa tecida nas ondas sob suas proas e nas estrelas que guiavam seu caminho. À medida que a madrugada se desenrolava sobre o véu do destino, o ar de tranquilidade que acompanhava o fechar dos olhos da tripulação foi lentamente sendo substituído por uma atmosfera densa e preocupante. O mar, antes um vasto manto de serenidade sob o luar, começou a sussurrar com ondas inquietas, como se prenunciasse algo iminente e inominável. A brisa que balançava suavemente as velas transformou-se em rajadas erráticas, carregando consigo um frio que penetrava até os ossos. Na vigília da noite, 2 sentinelas, Tarion e Erevan, mantinham-se atentos a qualquer sinal de perigo. Tarion, um jovem humano com o coração inflamado pela promessa de aventura e uma coragem que beirava a temeridade, e Erevan, um elfo que, apesar de sua aparência jovem, carregava séculos de sabedoria e cautela. Enquanto o clima mudava ao seu redor, Erevan percebeu uma alteração não apenas no mar, mas no próprio tecido do ar. Uma sensação de inquietude se insinuava em sua mente, uma advertência sutil de que algo estava profundamente errado. Tarion, disse Erevan, com a voz baixa, mas carregada de urgência. Algo perturba esta noite. Deveríamos alertar o capitão Aelar. Essa mudança no ar não é natural. Tarion, por sua vez, ergueu o queixo desafiadoramente, seus olhos brilhando com a excitação da juventude e da possibilidade de enfrentar o desconhecido. Erevan, meu amigo, a noite está apenas mais escura e o mar um pouco mais agitado.
Não há nada aqui que não possamos enfrentar. Aelar confiou-nos a vigília. Não devemos perturbá-lo com cada sussurro do vento ou onda que quebra um pouco mais forte. Erevan olhou para o mar inquieto, depois para o jovem ao seu lado. Não é o mar que me preocupa, Tarion, mas o que ele pode esconder nas sombras dessa noite. Há momentos para coragem, sim, mas a prudência nunca deve ser descartada. O desconhecido tem muitas faces, nem todas amigáveis. Tarion, embora inflamado pelo desejo de provar seu valor, não pôde ignorar completamente as palavras de Erevan. No entanto, sua euforia e confiança na proteção mágica do véu do destino o mantinham firmemente contra a ideia de alarmar o capitão sem uma ameaça concreta. "Vinde comigo, Erevan", insistiu Tarion, colocando a mão no cabo da espada, como se o simples toque lhe desse coragem. "Se algo mais do que a noite e suas sombras se revelar, seremos os primeiros a enfrentá-lo. E então, se for necessário, acordaremos o capitão e toda a tripulação." Erevan, ciente da teimosia do jovem e da impossibilidade de convencê-lo do contrário naquele momento, concordou em permanecer em vigília. No entanto, seus sentidos permaneceram em alerta máximo, sua mente treinada pelos séculos de vida a perceber os mínimos sinais de perigo. E assim, os dois sentinelas mantiveram-se firmes em seu posto, divididos entre a coragem juvenil e a cautela imortal, enquanto o véu do destino navegava através de uma noite que prometia ser tão reveladora quanto perigosa. A decisão de Tarion de não despertar Aelar era uma aposta arriscada, que poderia custar caro a todos a bordo, dependendo do que a madrugada lhes reservava. Na quietude de seu aposento, Aelar Talorian, o capitão meio-elfo do véu do destino, lutava contra uma maré crescente de preocupações que invadiam sua mente. Recolhido em seu refúgio, cercado por mapas estelares e tomos antigos, ele buscava em vão a paz que o eludia desde o pôr do sol. Sua intuição, uma bússola aguçada forjada em séculos de sabedoria élfica e experiência humana, pulsava com uma inquietação difícil de ignorar. Era apenas o reflexo de um coração preocupado ou um presságio de sua consciência mais profunda? Refletindo sobre os dias anteriores, as palavras de Liriel, sua valorosa companheira de batalhas passadas, ecoavam em seus pensamentos. Ela havia falado de sombras se agitando nas profundezas, de um mal que não descansava, sugerindo que a tranquilidade recente poderia ser enganadora. O bardo, com sua história arrepiante de sobrevivência contra horrores inomináveis, havia acrescentado camadas a essa sensação de desassossego. Os contos de mistérios, assolando o horizonte e ameaçando o véu do destino, pareciam não apenas lendas distantes, mas avisos urgentes. Envolvido nesses pensamentos, Aelar foi tirado de sua contemplação pela presença súbita e sinistra de um corvo que pousou em uma das janelas de seu aposento. O corvo, com seu olhar penetrante e penas tão negras quanto a noite lá fora, não era um visitante comum em alto mar. Aelar sabia que, em muitas culturas, o corvo era visto como um presságio, um mensageiro entre mundos, portador de verdades ocultas e destinos inescrutáveis. A presença do corvo intensificou as preocupações que já pesavam sobre o coração de Aelar. Não era o tipo de capitão que ignorava os sinais, fossem eles trazidos pelo vento, pelas estrelas ou pelas criaturas do mundo. Com um suspiro que carregava o peso de decisões não tomadas, ele se levantou, vestiu seu manto e dirigiu-se ao convés do navio. O ar da noite o recebeu com uma brisa fria que soprava contra sua pele. Um lembrete da imensidão implacável do mar que se estendia ao seu redor. O convés estava tranquilo, com apenas os sons do navio cortando as águas e as vigílias distantes mantendo seu olhar atento.
Aylar movia-se com passos silenciosos, cada um ecoando a profundidade de sua preocupação e determinação. Ao chegar ao convés, seus olhos varreram o horizonte, buscando sinais que confirmassem suas suspeitas. Sua intuição, um farol na escuridão, guiava seus passos enquanto ele contemplava o mar e o céu. A presença do corvo em sua janela não era um acaso, mas um aviso que ele não podia ignorar. Aylar sabia que as próximas horas seriam cruciais. Se havia alguma verdade nas inquietações que agora o assolavam, ele precisava estar preparado para enfrentar qualquer ameaça que emergisse das sombras. Com um coração firme e a sabedoria dos anos guiando-o, o capitão meio-elfo estava pronto para proteger seu navio e sua tripulação, custasse o que custasse. E assim, sob o olhar vigilante das estrelas, Aylar Talorien ficou de guarda, um sentinel solitário contra a vastidão do desconhecido, reafirmando seu compromisso não apenas com a missão que havia empreendido, mas com a segurança e o destino de todos aqueles sob seu comando no véu do destino. No convés do véu do destino, sob o manto da noite que envolvia o mar em mistério, o capitão Aylar Talorien observava atentamente o horizonte. Seus olhos, aguçados pela linhagem élfica, captaram algo perturbador. Sombras que dançavam sobre as ondas, movendo-se com uma rapidez sobrenatural. Essas sombras, inconstantes e quase imperceptíveis, pareciam flutuar sobre a água, desafiando a lógica e a natureza. À medida que o véu do destino avançava, Aylar sentiu uma força invisível puxando a proa do navio em direção às sombras. Essa atração, sutil mas inegável, era algo que o meio-elfo sabia ser impossível sob condições normais. A água ao redor começou a formar redemoinhos, sinalizando que não era apenas o vento que dirigia seu curso. Com a mente racional lutando contra o que seus olhos viam e seu coração sentia, Aylar agiu rapidamente. Convocando sua tripulação com urgência, ele ordenou que ajustassem as velas e mudassem o curso, tentando evitar a área onde as sombras se multiplicavam. "Todos aos postos!" gritou ele, sua voz cortando o ar frio da noite. "Preparem-se para mudar de direção imediatamente." Enquanto a tripulação se movia para cumprir suas ordens, Aylar recorreu ao conhecimento ancestral partilhado por sua herança élfica. Ele sabia que enfrentavam uma força que desafiava as leis naturais do mar, algo que talvez se originasse nas profundezas da magia antiga. Fazendo uso de um antigo amuleto, um legado de sua família transmitido por gerações, Aylar concentrava-se em tecer um encantamento de proteção. Com palavras em uma língua antiga, ele buscava invocar uma barreira contra as forças que ameaçavam seu navio. As joias incrustadas no amuleto brilhavam à luz da lua, ecoando o poder das palavras proferidas. No entanto, à medida que as sombras se aproximavam, tornava-se evidente que suas ações, embora necessárias, talvez não fossem suficientes. As sombras pareciam se alimentar da energia ao seu redor, crescendo em número e intensidade. Consciente do perigo iminente e da responsabilidade que carregava por sua tripulação, Aylar tomou uma decisão ousada. "Elevem os escudos mágicos e preparem-se para enfrentar o desconhecido", comandou ele, sabendo que a luta não seria apenas contra as forças da natureza, mas contra algo profundamente enraizado nas sombras e mistérios do mundo. Com determinação e coragem, o capitão Aylar Talorien e sua tripulação enfrentaram as sombras sobre o mar.
Unindo força, magia e vontade, eles navegavam não apenas pelas águas turbulentas, mas também pelas incertezas de um mundo onde o mar e o céu encontram o desconhecido, prontos para defender o véu do destino de qualquer ameaça que surgisse das profundezas da noite. O grito de desespero cortou a noite como uma lâmina, congelando o sangue de todos a bordo do véu do destino. Um dos navegantes, tomado por um terror insondável, lançou-se ao mar com um urro que ecoou as profundezas de seu pavor. O ato desesperado lançou uma onda de medo e confusão entre a tripulação, enquanto olhos arregalados buscavam respostas no convés iluminado pela lua. A situação escalou rapidamente quando espectros sombrios, figuras arrancadas de um pesadelo, começaram a invadir o navio. Estas sombras, quase translúcidas e emitindo um brilho etéreo, moviam-se com uma malevolência silenciosa, atravessando as defesas físicas como se não existissem. Os guerreiros, liderados por Aelar, reagiram com uma coragem temperada pelo medo do desconhecido. Com espadas desembainhadas e escudos erguidos, eles se posicionaram para defender o véu do destino contra a invasão sobrenatural. Aelar, com a determinação de um líder nato, dirigiu-se aos seus magos e feiticeiros. Fortaleçam as barreiras, não deixem que as trevas consumam nosso lar. Sua voz, embora firme, carregava o peso da situação gravíssima. As barreiras mágicas do navio, fortificadas pelos encantamentos dos magos, brilhavam intensamente a cada investida das forças sombrias e invisíveis. Objetos lançados pelas entidades malévolas chocavam-se contra as barreiras, criando ondas de luz que revelavam momentaneamente a forma dos atacantes. Eram como nada que a tripulação já tivesse visto, criaturas de pura escuridão, cuja existência parecia zombar das leis da natureza. Os guerreiros e magos do véu do destino lutavam com uma fúria desesperada contra os espectros, que se materializavam entre eles. Cada golpe contra os intrusos sinistros era um ato de resistência contra o terror que tentava engolir seus corações. Magias de luz e fogo eram lançadas, dissipando as sombras temporariamente, revelando que a batalha não era apenas física, mas também espiritual e mágica. Aelar, no centro do conflito, era uma visão de poder e desespero. Com cada movimento de sua espada encantada, ele cortava as sombras, sua lâmina deixando rastros de luz no ar. Ao mesmo tempo, ele coordenava a defesa do navio, movendo-se com uma graça que desafiava o caos ao seu redor. Sua determinação em proteger sua tripulação e seu navio era palpável, uma luz guia no meio da tempestade escura que os cercava. Apesar da ferocidade da batalha, as barreiras mágicas do véu do destino mantinham-se firmes, um testemunho do poder e da vontade dos magos e feiticeiros a bordo. A cada ataque repelido, a esperança renascia no coração dos defensores, uma chama ardente contra a escuridão opressora. E assim, entre gritos de batalha e explosões de magia, a tripulação do véu do destino lutava não apenas pela sua sobrevivência, mas pela essência da luz contra as sombras. Nesse momento de desespero e coragem, eles eram mais do que simples marinheiros ou aventureiros. Eram guardiões de um fio tênue que separava o mundo da luz das garras do abismo.
No meio da batalha frenética contra as sombras que invadiam o véu do destino, um dos guerreiros, visivelmente abalado, aproximou-se de Aelar com um aviso urgente. "Capitão, à frente, um outro navio. É como nada que já vimos antes." Sua voz tremia, não apenas pela exaustão física, mas pelo terror que lhe corroía a alma. Aelar, cuja atenção até então estava voltada para a defesa de seu navio e de sua tripulação, voltou seu olhar para o horizonte. O que viu fez seu coração meio-elfo se contrair em um misto de horror e fascinação. À frente, emergindo das sombras como uma visão do mais profundo abismo, estava um navio de aparência tenebrosa e indescritível. Suas velas eram como panos de luto e o casco parecia feito de um material que absorvia a luz, tornando-o uma mancha escura contra o mar noturno. Rodeado por um miasma de sombras, o navio era um ninho para espectros sombrios que dançavam em sua volta, uma cena que desafiava a sanidade. A visão do navio espectral paralisava a maioria dos guerreiros. Um terror primitivo tomando conta de suas mentes ao testemunharem tal abominação. Percebendo o perigo não apenas físico, mas psicológico que aquele navio representava, Aelar ergueu sua voz acima do clamor da batalha. "Não olhem diretamente para eles", advertiu ele. "Mantenham seus olhos em nosso navio, em seus companheiros. O medo que aquela visão desperta é uma armadilha tanto quanto as garras dos espectros. Não permitam que a insanidade do medo tome conta de vocês." Encorajados pelas palavras de seu capitão, os tripulantes desviaram seus olhares do navio amaldiçoado, focando na luta que se desenrolava em seu próprio convés. Aelar, contudo, sabia que a presença daquele navio era a fonte dos ataques, uma manifestação física do mal que precisava ser confrontada. Decidido a usar o que parecia ser seu último recurso, Aelar voltou a seu aposento, onde guardava um artefato de grande poder. Era uma relíquia antiga, passada por gerações de sua família, conhecida por ter a capacidade de dissipar ilusões e revelar a verdade por trás das sombras. Com o artefato em mãos, Aelar retornou ao convés. Concentrando-se na essência da relíquia, ele invocou seu poder, um brilho intenso emanando do objeto e envolvendo o véu do destino em uma aura de luz pura. A luz, contrária à escuridão que o cercava, avançou em direção ao navio espectral, tocando suas velas, seu casco e as sombras que o envolviam. À medida que a luz do artefato se encontrava com a escuridão, uma transformação ocorreu. As ilusões e delírios causados pela visão do navio amaldiçoado começaram a se dissipar, como névoa sob o sol da manhã. Os espectros ao redor do navio espectral gritaram em agonia, desaparecendo um a um, enquanto a verdadeira natureza do navio se revelava. Não um veículo de terror, mas uma velha embarcação destruída, perdida há muito tempo, cuja história fora distorcida pelo medo e pela magia negra. Com a dissipação das sombras e o restabelecimento da ordem no véu do destino, a tripulação, embora ainda abalada, sentiu uma onda de alívio e admiração por seu capitão. Aelar, com o artefato ainda em mãos, observou o mar agora calmo, ciente de que haviam superado mais um obstáculo em sua jornada, graças à união, coragem e a um pouco de magia ancestral. Com o véu de terror e ilusão finalmente dissipado pelo poder do artefato ancestral em mãos de Aelar Talorian, o que restava diante do véu do destino era apenas um esqueleto de um antigo navio, um destroço que o tempo e o mar haviam quase completamente reivindicado. As sombras que antes ameaçavam engolir a sanidade e a vida da tripulação não passavam de ecos de uma maldição antiga, agora quebrada pela luz da verdade e da coragem. Aelar, com a determinação que caracterizava sua liderança,
ordenou uma aproximação cautelosa ao navio amaldiçoado. Seu conhecimento do mundo da magia o alertava que, mesmo desfeitas as ilusões, o perigo poderia ainda residir nos segredos e nas histórias ocultas entre os destroços. Estejam em guarda, instruiu ele a sua tripulação, e mantenham os olhos abertos, não apenas para o que possam ver, mas para o que possam sentir. Estamos prestes a desvendar um mistério que se ocultou nas profundezas destas águas por tempo demais. Os guerreiros, magos e curiosos aventureiros que compunham a valente tripulação do Véu do Destino reuniram-se em pequenos grupos, preparados com armas e encantamentos, e começaram a explorar o que restava do navio amaldiçoado. A cautela os guiava a cada passo, cientes de que cada destroço, cada sombra poderia ocultar uma pista ou um perigo adormecido. Entre os destroços, descobriram objetos que contavam a história de uma tripulação, outrora viva e sonhadora, agora perdida nas garras de uma maldição. Diários desgastados pela água salgada, trinkets pessoais que falavam de amores e sonhos, e estranhos artefatos cuja origem e propósito eram um enigma coberto pela magia e pelo tempo. Foi num compartimento oculto, sob o que restava do convés principal, que Aelar e seus companheiros encontraram o núcleo da maldição. Uma esfera negra, pulsante, rodeada por inscrições antigas que falavam de pactos e poderes esquecidos. A aura ao redor do objeto era palpável, um sussurro de vozes antigas que tentavam se fazer ouvir acima do som das ondas. Com a ajuda dos magos, Aelar conseguiu desvendar as inscrições e compreender a natureza do artefato. Era um âncora para a maldição que assolava o navio, um elo para um plano de existência onde o medo e o desespero reinavam supremos. Sabendo dos perigos que tal objeto representava, o meio-elfo tomou a decisão de destruí-lo, rompendo o elo e libertando as almas presas pela maldição. O momento em que a esfera foi destruída foi marcado por uma explosão de luz e som, uma liberação de energia que sacudiu o mar ao redor. Quando a luz se dissipou, o que restava do navio amaldiçoado havia desaparecido, como se finalmente fosse permitido descansar em paz. Aelar e sua tripulação retornaram ao Véu do Destino, levando consigo não apenas a memória daquela batalha contra as sombras, mas a certeza de que haviam trazido a paz para almas que há muito tempo a buscavam. O conhecimento adquirido naquele encontro com o horror mais temível reforçou seus laços e a determinação de continuar sua jornada, agora mais preparados do que nunca para enfrentar os mistérios e perigos que os mares do reino ainda escondiam. E assim, o Véu do Destino retomou seu curso, navegando não apenas pelas águas conhecidas, mas pelas histórias ainda a serem descobertas, guiado pela sabedoria de seu capitão e pela coragem de sua tripulação. Continua no próximo episódio. Acompanhe o canal para mais histórias épicas. Deixe seu gostei e assine o canal. Obrigado por assistir o vídeo.